Olá, Reverendo Caio. Olá, Braulio. A paz do Senhor. Meu nome é Barnabé. Eu sou da Guiné-Bissau, mas eu estou aqui no Brasil, em Belém do Pará. Estou morando aqui no Brasil há muito tempo. Primeiramente, eu quero agradecer ao Reverendo Caio, porque com ele, assistindo vídeos dele, lendo alguns livros, há mais ou menos uns 3 anos, tem muitas coisas que estavam difícil na minha mente entender sobre o Evangelho, mas graças ao Reverendo Caio está tudo nítido. Eu vim de uma família que o meu pai é pastor, mas eu cheguei aqui no Brasil muito ainda novo. Mas eu quero agradecer e sempre oro que Deus te dê muitos anos de vida, uns 30 anos ainda, porque ainda precisamos de aprender sobre esse Evangelho da paz e da tranquilidade que está em Cristo Jesus. Sou grato a você. A minha pergunta em João 2, fala da festa da Galileia, Caná de Galileia, quando Jesus fez milagre, o primeiro milagre, segundo a Bíblia, que Jesus fez, transformando água em vinho. Mas se nós recorremos aos livros gnósticos, por exemplo, Tomé e também o Alcorão fala que Jesus, quando era criança, tinha feito alguns milagres. Mas a Bíblia diz que foi o primeiro milagre aquela transformação de água em vinho. Só que a minha pergunta no episódio, quando não tinha mais vinho, chegou a mãe de Jesus, Maria, dizendo: filho, não tem mais vinho. Depois de repreensão dura de Jesus, e ela ainda foi falando com os serventes: fazei tudo o que ele vos manda. Então, se Jesus não tivesse feito nenhuma maravilha, nenhum tipo de milagre antes, por que a mãe de Jesus foi para Jesus e falando isso? Não tem mais vinho. Parece que ele ou ela já tinha sabido ou já tinha visto Jesus fazendo alguma maravilha e quer que Jesus faça. No meu entender é isso. Porque se não tivesse visto Jesus fazendo milagre, por que ela foi falando isso para Jesus? A minha pergunta não consigo entender isso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Barnabé, meu irmão querido, deixa eu lhe dizer com simplicidade uma coisa. Não só o Alcorão fala de milagres de Jesus, e como também outras fontes anteriores ao Alcorão. O Alcorão chegou aí pelo ano 600 da nossa era, no século VII. E alguns evangelhos apócrifos que foram escritos no segundo século davam conta de milagres de Jesus na infância. Mas eles eram tão bizarros, esses milagres narrados por historiadores de não tanta confiança. Fica clara e nitidamente algo relacionado a uma espécie de conto fantasioso sobre a infância de Jesus. De modo que essas narrativas que existem antes de haver Alcorão e as do Alcorão nunca foram levadas a sério, porque elas não carregam a gravidade do significado do milagre de Deus e das operações extraordinárias de Deus em Jesus, porque tudo que você vê Jesus fazer nos evangelhos carrega um significado. Por exemplo,
Eu ouvi há uns anos atrás o Edir Macedo na televisão ou no YouTube, em algum lugar, dizer que ele não entendia esse milagre da transformação da água em vinho, porque era um milagre sem sentido, não produziu cura, não produziu restauração, não ressuscitou ninguém dos mortos, não gerou nada útil. Do ponto de vista do Macedo, era uma inutilidade total. Ele disse era só para manter a alegria de noivos, como se a alegria no casamento fosse coisa de somenos. É porque a cabeça dele só pensa em objetividades e que terminam em alguma praticidade relacionada à contribuição financeira. Aí esse milagre aí passou a ser uma desnecessidade, que ele disse, eu não creio que isso aqui seja evangelho, que isso aqui tem importância, não tem significado. Ele ali fazia uma declaração triste de como na alma dele não existe poesia divina, graça divina, socorro divino para a falência das alegrias humanas. Ele só se preocupa com falências de natureza financeira ou aquelas que implicam em perda de poder. Mas a singeleza do fracasso de um casamento, da vergonha de noivos e de uma família, ele não acha que tenha qualquer significado uma intervenção de Jesus para fazer com que isso não aconteça. Então, em primeiro lugar, aquele é um milagre carregado de significado, só por essa razão já era. Mas, em segundo lugar, ele é cheio de significado, porque você vê que no Evangelho de João ele acontece no ambiente relacionado à ida de Jesus ao templo, o que em Mateus, Marcos e Lucas só acontece no final da vida de Jesus. Mas em João, que não está escrevendo um evangelho cronológico, ele declara que está escrevendo uma mensagem do evangelho. Você vê que depois das bodas em Caná da Galileia, o que acontece na sequência é que Jesus entra e purifica o templo. Aquilo que a gente vê sobre o Azorrague, e ele vai, expulsa os cambistas do templo, bota as ovelhinhas para fora e os bois, acaba os sacrifícios que eles estavam fazendo no meio da barganha, transformaram o templo no mercado, pegou o dinheiro, espalhou pelo chão, mandou os cambistas irem embora e disse, tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Então você veja a diferença, o contraste. Ele entra no casamento, usa, olhe, preste bem atenção, usa aquelas 6 talhas, que eram talhas que davam para um homem se batizar dentro delas, entrar nelas, se mergulhar e se lavar. Por isso se diz que eram talhas de pedra que os judeus daquela casa, religiosos, usavam para fazer suas purificações, tanto entradas batismais quanto usar a água para as demais purificações. Eles purificavam tudo, batizavam tudo todo dia. E aí ele pega essas talhas da religião, da purificação religiosa, e enche de vinho. É uma mensagem poderosa de como o verdadeiro culto a Deus acontece agora em meio à alegria do cotidiano humano. E não mais nas casas profissionalizadas como o templo, consagradas aos cultos que vão virando só negócio, só interesse, só objetividades lucrativas. É um contraste maravilhoso. E eu não tenho tempo aqui para explicar a quantidade enorme de simultaneidades em contraste, em antítese entre
a transformação da água em vinho e a purificação do templo que vem logo a seguir. E respondendo à sua pergunta agora, você vê que aqui em João, no final do mesmo Evangelho de João, sobre o qual foi a sua pergunta, você vê João dizer que Jesus fez muitos sinais que não estão escritos. Lembra disso? Não estão escritos. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro de João e nem em nenhum outro livro. Ele disse: esses sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Mais adiante, ele diz que Jesus fez esses sinais e fez muitos outros, e afirma no verso 25 do capítulo 21, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Muitas outras, que não estão escritas em evangelho nenhum, em lugar nenhum. E ele conclui dizendo: se todas elas fossem relatadas, uma por uma, segundo uma narrativa apropriada, creio eu, diz ele, naquele tempo onde os livros eram pergaminhos, eram coisas enormes, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos para narrar os detalhes da multidão inumerável de sinais, de milagres e de coisas que Jesus realizou. Esses, porém, que estão registrados, foram registrados como testemunho de fé, para que você, lendo, creia e tenha vida em seu nome. Por exemplo, o milagre de Caná da Galileia é um dos meus favoritos, justamente porque é o milagre da identificação de Jesus com o amor conjugal, com o desejo entre homem e mulher, com a alegria da festa, com a necessidade de celebrações livres, leves, dançantes, felizes. É uma validação milagrosa do significado do amor, da poesia, do romance, do carinho e da decisão humana, do ajuntamento conjugal e da participação familiar e de amigos na alegria. E Jesus promove a continuidade dessa alegria, porque a felicidade conjugal é um sinal escatológico. Você deve lembrar nas suas leituras do Velho Testamento como a alegria da noiva é celebrada no profeta Isaías, especialmente, em Jeremias, em outros profetas. A alegria da noiva é celebrada como um sinal de restauração divina, como um sinal de presença e chegada do reino de Deus. A noiva se alegra, as virgens dançam. E é o que você encontra Jesus cumprindo aqui em Caná da Galileia. Ele está dizendo também o reino de Deus: olhem, a noiva está dançando, as virgens estão felizes, a festa está acontecendo e o vinho está emanando das talhas, dos containers batismais usados pela religião, que eu transformei agora em cálices imensos, que dá para você se afogar nesse vinho da alegria. E a festa vai continuar, porque eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância, meu querido Barnabé.